Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos para a bênção. Quem está feliz, dá um amém mais forte aí. Aí sim, hein, igreja? Porque amanhã é feriado, eu acho que vocês estão mais felizes. Apesar que é bom mesmo um feriadinho, né? Para a gente ficar com a família. Então, que seja essa palavra. Disse o salmista, né, no Salmo 42, eu vou falar 2 versículos. Mas ele chega num ponto que ele fala assim, ó: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, eu vou falar uma coisinha aqui. Você fala dentro de você, não? Quem fala aí dentro de si mesmo? Então não vou falar disso daí. Quando me lembro disso, dentro de mim, derramo a minha alma. Não é Deus, não, ele confessa que ele derrama a alma dele. É o gatilho dele. Derrama a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Aí ele, acho que fala assim para si mesmo, né? Tem aquele dia que a gente acorda, fala assim: meu, por que você está assim, cara? Vai, pelo amor de Deus, para de pensar nisso, vai, foca naquilo. Ele fala assim: porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Aí ele responde para ele mesmo: porque é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. É normal que você às vezes acorde num dia, ou esteja passando por um momento mais difícil, um momento onde você está sendo, né? Jesus diz que ele foi prensado no Getsemane, o lugar de prensa. Ele foi prensado e ele suou gotas de sangue. A gente de repente passa às vezes situações onde só falta suar fisicamente as gotas de sangue. Mas se você for olhar para a alma está abatida, ela está oprimida por alguma situação que acontece. E existe dentro de você uma voz interior, a sua voz da consciência. E a primeira dica que eu dou para uma pessoa que ela está passando por um momento difícil, é que ela mude o diálogo com ela mesma. E isso é intencional. E isso é algo que você tem que se provocar. Eu só escrevi uma coisinha aqui, que é muito curioso. Eu mando um e-mail para mim mesmo, aí eu ponho lá: observação para si mesmo, que é para mim. Se você, olha uma coisa que acontece com as pessoas, ela se mede pequeno, e ela se medindo pequeno, vai acontecer o quê? Vai acontecer que os outros vão medir ela do tamanho que ela se mede. Está escrito. Se você depositar pouco valor em si mesmo, tenha certeza que o mundo não vai fazer uma oferta melhor por você. Se você se valorizar o mínimo que for, o poeta está dizendo assim: se você se valorizar o mínimo que for, fique tranquilo então, porque os outros vão te valorizar naquele nível que você se colocar. Eu já trouxe essa palavra aqui, mas cabe repetir. E eu estava assistindo até outro dia, né? Lembranças da Olimpíada. E aí o francês, quando ia pular o salto com vara, salto em alturas com vara, o francês era o campeão, né? Então ele abria o zíper assim do macacão e ficava andando para lá e para cá. E aí ele saltou lá 5,98 metros.
E aí ele saltou, e aí era o brasileiro que era para saltar. E o brasileiro nunca tinha saltado 5,98. E o que o brasileiro fez? O que ele fez? Ele foi no juiz, na mesa, e aí os comentaristas estavam falando assim, mas o que ele está fazendo? Não acredito que ele vai mandar levantar o sarrafo. E ele foi e mandou levantar o sarrafo. Olimpíada no Brasil. Torcida ao favor. Clima propenso para ele vencer. Ou ele mandava subir esse sarrafo nessa Olimpíada, ou eu podia esquecer qualquer outra Olimpíada para ele subir o sarrafo. O que Deus colocou no meu coração? É hora de você subir o sarrafo. Sobe o sarrafo, meu irmão. Ponha teus limites mais para longe. Alargue as estacas da tua casa, a estaca da sua tenda. Alarga ela, porque ela vai crescer, porque você já está se imaginando. Porque uma coisa é crer em um Deus que pode nos dar muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, mas Ele pode dar muito mais do que pedimos ou pensamos, mas às vezes nós não queremos. Às vezes nós não queremos. Você tem condição de comprar o carro que você quer, mas você vai no mais barato. Você tem chance de comer a comida que você quer, mas você escolhe outra comida mais barata. Você põe a sua vida sempre para baixo, porque nós nos acostumamos a fazer isso. E eu estou dando um exemplo de como você ter um pensamento abundante, que coopera com Deus, quando Deus quer agir na sua vida, mas às vezes nós somos o impedidor. Deus quer fazer na nossa vida algo que você nunca pensou ou imaginou, mas se você disser para si mesmo que isto aqui não é para você, que aquilo ali não é para você, que aquilo lá não é para você, você está se dizendo a si mesmo que você se conforma em ficar nessa zona de estagnação. É hora de levantar o sarrafo. Ele foi e levantou o sarrafo. Aí o francês tinha que pular primeiro. E o francês fechou o macacão, passou o pó, fez toda... Porque a Bíblia fala assim, se você subir, de cabeça baixa aqui, você vai descer. O pastor dava esse exemplo, Mas a Bíblia dá um exemplo assim, eu não lembro exatamente o versículo. Quando você sobe no púlpito de cabeça baixa, você vai descer do púlpito com a cabeça alta. Se você subir no púlpito com a cabeça alta, com certeza você vai descer com a cabeça baixa. E assim é na vida. Foi o francês, não pulou. Foi para a segunda tentativa, não conseguiu. Aí começou a insegurança. Na terceira tentativa, não conseguiu. Aí vem o brasileiro. Na primeira que ele vai, ele trava e volta. Eu falei, aí ele já se abalou, Não sei se ele vai conseguir. Mas ele vem, irmãos. Ele vem e salta 6,2 metros, eu acho que ele saltou. 6,2 metros, perfeito, nem encosta no sarrafo. Então, o que eu estou trazendo aqui, o que Deus está querendo nos dizer é que você pode fazer muito mais além daquilo que você imagina. Glória a Deus, aleluia. Não olhe para as suas limitações, não olhe para as limitações do teu lugar, não olhe para as limitações, até às vezes nas suas características, às vezes nas suas habilidades, às vezes na empresa que você está, no lugar onde você está, tem as limitações, mas eu vou te falar uma coisa, Gideão não podia nada sem Deus, mas com Deus ele pôde tudo, porque o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Gideão, e por isso ele venceu os midianitas, porque senão antes ele estava no limitado dele, malhando trigo no lagar, no limitado dele, não estou dizendo que ele está certo ou está errado, não, ele estava limitado. Se o diabo ou alguém ou algum inimigo quiser nos limitar, não vai conseguir. Deus vai vir e através do Espírito Santo dele, nós vamos fazer. Então jogue seus limites para frente,
Alargue seus limites, porque Deus vai te ajudar e vai te provar que Ele pode te dar muito mais além. Deus te abençoe.